Louvado seja o nome do nosso Deus. Que bom nós estarmos aqui mais uma noite para nós buscarmos a face do Senhor. Neste momento eu gostaria que nós orássemos. E você que está aí com algum familiar seu, com algum parente, ore pela sua família nesta noite, neste momento. Você que está aí em casa também, onde você estiver, também ore agora pelos seus familiares, amém? Então, que nós tenhamos agora um momento de oração pelas nossas famílias. Queremos dedicar, Senhor, nesta noite, em culto de louvor e adoração ao Teu santo nome, de tudo que nós já fizemos aqui nesta noite, de orar a Ti, de cantar hinos de louvores ao Teu santo nome, de dedicarmos, Senhor Deus, vidas, ofertas, dízimos na Sua presença. Neste momento, Senhor, queremos apresentar nossa família, nosso povo. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor Deus esteja abençoando a vida de cada lar, de cada família nesta noite. Alcança, Senhor, aqueles de dentro da nossa casa. Alcança também, Senhor, aqueles que são nossos parentes, que estão longe, Senhor, estão distantes. Que o Senhor Deus tenha misericórdia, Senhor, de suas vidas. Esteja, Senhor, guardando cada um, meu Deus amado, nesta noite, neste momento, Senhor. Assim nós oramos, meu Pai querido, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Palavra do Senhor, lá no Salmo 19, verso 14, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Senhor Deus, abençoe a vida dos queridos irmãos, todos nós que estamos aqui para cultuar este Deus. E aí nós vamos tratar nesta noite de um texto e de uma série de mensagens que já foram trabalhadas com relação uns mandamentos verticais, uma relação sua com Deus, né? Então, nós temos nesta noite o texto base aí para nós trabalharmos, lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 22. Então, abra sua Bíblia, também aí está projetado para que você leia o texto. O tema da mensagem é trabalhar aí este coração sincero, como você se aproxima deste Deus, é um mandamento, com um coração sincero. E diz assim o texto, então, na linguagem de hoje: portanto, cheguemos perto de Deus, com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Amém? Então está aí o texto para nós seguirmos esta ordem, este mandamento do Senhor, de nos apresentarmos diante deste Deus com este coração sincero. Mas para nós termos ideia e de como nós vamos chegar diante deste Deus com este coração sincero, nós vamos precisar então ver um pouquinho do contexto, daquilo que é trabalhado aí nesta carta, numa carta é um pouco difícil, a carta aos Hebreus. Você vê aqui numa seção, desde o capítulo 9 lá,
Você vai ver a partir do verso 23, falando sobre um sacrifício. Aí você pode pensar no sacrifício ou oferta, aquilo que você faz para o Senhor Deus. Nós temos uma mania, uma característica como crentes, como servos de Deus, de pensar que o que nós apresentamos diante do Senhor Deus, como neste momento, é o culto dedicado a Ele. E é sim, um culto dedicado a este Deus. Mas é mais do que isso, é uma vida com Deus, e isso é um culto que você dedica a Ele. Por isso que nós não podemos simplesmente trabalhar uma questão dos jovens que aqui estão, quando se trabalha para ter aí uma profissão, uma formação, e qual é o propósito nisso, para que você adore o Senhor Deus, para que você tenha aí um culto diário diante deste Deus. E esta é a característica do texto que nós vamos ler nesta noite. Nós temos aqui no verso 24, nós não vamos apresentar, mas eu quero destacar aqui uma cópia, né? A palavra cópia, que é justamente essa situação que nós vamos ver aqui. No Antigo Testamento aí não é uma prática nossa, nós olharmos para esta situação do Antigo Testamento, daquilo que era apresentado, né, por Israel, os sacrifícios e as ofertas diante do Senhor Deus, registrado lá nos textos, né, no Pentateuco, lá em Levítico, é apresentado a forma como era dedicado aí um culto a este Deus, um sacrifício para que se pudesse aplacar a ira deste Deus justo de pessoas imperfeitas. E aí nós temos aqui justamente esta característica. Então vamos pensar, vamos tirar aqui a questão cópia. Aí vamos lá para o verso 10, para o verso 1 do capítulo 10, que diz assim. Então, Hebreus capítulo 10, verso 1, vai dizer assim: a lei dada por Moisés não é um modelo completo e fiel das coisas verdadeiras, é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Meus queridos, eu quero nesta noite destacar aqui esta questão das sombras, né? E ele continua o texto do verso 1 dizendo assim: é apenas uma sombra das coisas boas que estão para vir. Os mesmos sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio destes sacrifícios, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Nós temos aqui esta expressão, chegar perto de Deus. Vamos remeter lá ao verso 22, que é justamente uma ordem: se aproxime deste Deus, né? Vamos nos achegar perto deste Deus. E aqui nós já percebemos no verso 1 esta situação de uma tentativa de chegar perto deste Deus. E aí é colocado, e muito bem pelo autor aqui da carta aos Hebreus, que esta situação é viver numa sombra daquilo que seria melhor, daquilo que é bom. Então essa característica ali do Antigo Testamento, dos sacrifícios apresentados, era uma sombra daquilo que viria, que é muitas vezes melhor. Sabe o que eu vejo para nós aplicarmos, talvez sem ter este conhecimento, sem ter vivido nesta época, muitas vezes nós estamos vivendo a sombra daquilo que nós poderíamos viver de intensidade na presença deste Deus. Se nós olharmos a comparação com o verso 22, né, deste capítulo 10 aos Hebreus, nós vamos perceber isso. O autor, depois que ele vai discorrer uma situação lá do Antigo Testamento, uma sombra daquilo que viria, daquilo que é melhor, das coisas boas que viriam, mas tem um propósito, porque o Senhor Deus deu aqui as leis, esta forma de se chegar a este Deus e ali apresentar as suas culpas, os seus pecados para serem perdoados. Hoje, talvez nós estejamos ainda, ou alguns estejam vivendo a sombra daquilo que eles poderiam viver.
desta intensidade na presença deste Deus. E é importante nós pensarmos nisso, né? Então saia dessa sombra. Então venha viver a intensidade com este Deus, na presença deste Deus. E aí nós temos esta condição. Olha só, aqui no verso 1 vai dizer que ano após ano. No verso 11 vai dizer aqui que os sacerdotes, dia após dia, se apresentavam ali com relação às suas culpas, aos seus pecados, para serem aceitos por este Deus. E muitas vezes nós estamos vivendo a sombra, nós estamos tentando agradar este Deus com a nossa vida religiosa, com a nossa ida aos cultos para cultuar este Deus. Nós estamos tentando nos ajustar a uma vida religiosa com este Deus e muitas vezes nos frustramos com relação a isso. Queremos apresentar o melhor para este Deus, mas muitas vezes nós não sabemos como fazer. E justamente o capítulo 10 aos Hebreus, ele vai nos dar este caminho para nós chegarmos a ter esta proximidade real com este Deus. E aí, quando se faz isso ano após ano, dia após dia, isso traz um certo peso para nós. Alguns começam uma carreira muito bem, uma carreira de fé muito bem, mas se desanimam pelo caminho. Alguns começam uma carreira muito bem, trabalhando para Deus, numa intensidade fora do comum, mas de repente eles começam a decair desta vida intensa no Evangelho, na presença deste Deus, e nós temos aqui algo desanimador para nós, né? Porque ano após ano, estamos tentando fazer o melhor para este Deus. E aí ele continua lá no verso 2 para dizer assim: se as pessoas que adoram a Deus tivessem sido purificadas dos seus pecados, não sentiriam mais culpadas de nenhum pecado, e todos os sacrifícios terminariam. Então, quando se vive à sombra daquilo que poderia ser, essa característica de ser cristão, de fazer parte de uma igreja, de fazer parte de algum ministério da igreja, de trabalhar para este Senhor, talvez tenhamos esse sentido de que nós poderíamos queríamos, na verdade, viver esta intensidade com este Deus. E aí nós, muitas vezes, quando nos chegamos diante deste Deus, para cultuar este Deus, para trabalhar para este Deus, para trazer a nossa família para perto deste Deus, nós estamos muitas vezes nessa situação, né, de ano após ano. Já estamos cansados de viver desta forma, pois estamos vivendo à sombra daquilo que poderíamos viver. Estamos distantes deste Deus, desta graça deste Deus, deste amor deste Deus, e estamos, na verdade, aí, né, fazendo parte de uma associação, estamos fazendo parte, né, daquilo que eu posso doar para este Deus, né, na minha habilidade humana, estou tentando mostrar alguma coisa para este Deus, e, na verdade, isso traz culpa. Quando eu tento, na minha própria força, apresentar alguma coisa para este Deus, traz culpa. E é isso que esse povo viveu nesta ordem de Deus, nesta sombra, nesta cópia que estava lá atrás, né? Isso que foi apresentado para eles. Então, ano após ano, tentando aplacar aí a ira deste Deus, de um Deus santo, de um Deus justo. Por isso que nós temos muitas vezes esta característica. Aqueles que o próprio Deus se aproxima dele, né? Esta pessoa que o Senhor se aproxima, ele começa a ver a sua falha, ele começa a ver aquilo que ele precisa ser transformado. Mas nós queremos muitas vezes ir para a sombra, porque a sombra me esconde daquilo que realmente eu sou. Os irmãos podem me considerar uma pessoa muito boa, porque eu estou na sombra,
E aí eu não estou ali me colocando naquilo que é real, que é verdadeiro, mas é uma cópia daquilo que poderia ser muito bom, mas não é. Porque eu não estou vivendo este coração sincero para este Deus. E aí nós vamos ler então alguma coisa que faz referência a esse tipo de sacrifício, de oferta, de culto de vida, né, diante deste Deus que o Senhor, e olha só, é interessante, parece que nós poderíamos ficar quietos no nosso canto, desanimados, e pensar assim, é melhor que eu fique quieto no meu canto, porque ninguém fala mal de mim, é melhor que eu fique isolado na minha vida espiritual, aí ninguém vai falar mal de mim, e é algo interessante para nós aprendermos. O Senhor Deus, Ele não admite indiferença no seu coração, não admite você ter este tipo de postura, Ele sempre vai buscar de nós essa postura de decisão daquilo que nós queremos. O mandamento é claro, se aproxime deste Deus com um coração sincero, Ele vai esperar isso de você. E meus queridos, por mais que eu faça alguma coisa, trabalhe para este Deus, ou viva para este Deus é que pesa os corações. Ele sabe as intenções do seu coração, Ele sabe da sua vida e Ele está contemplando a sua vida em todo o tempo. E aí nós temos então uma forma de culto daqueles que estavam ano após ano apresentando um culto, um sacrifício e ofertas diante deste Deus, mas nós vamos ver a característica deste povo, como eles estavam na profecia, né, do servo do Senhor Isaías. Então nós vamos abrir aí Isaías capítulo 1, a partir do verso 11. Que diz assim: Isaías, profeta Isaías, capítulo 1, verso 11, diz assim: O Senhor diz: Eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Meus irmãos, eu fico impressionado quando este Deus sincero, este Deus que trata conosco desta forma, e olha que nós estamos prestando culto a este Deus, mas é um Deus que trata em pleno Velho Testamento, aquilo que Ele exigiu do seu próprio povo, Ele vai dizer que Ele está farto desse tipo de sacrifício. Estou enjoado do sangue de touros novos, não quero mais carneiros nem cabritos. Verso 12. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas, eu odeio o incenso que vocês queimam, não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-los. Quando vocês levantarem as mãos para orar, eu não olharei para vocês. Ainda que orem muito, eu não os ouvirei, pois os crimes mancharam as mãos de vocês. Verso 16 é para a gente encaixar em Hebreus capítulo 10, verso 22. Lavem-se e purifiquem-se, não quero mais ver as suas maldades, parem de fazer o que é mal. Então, esta é uma forma de culto correta, que estava na lei de Moisés, para que o povo de Deus, ele apresentassem diante deste Deus.
E aqui, meus queridos irmãos, quando nós pensamos em algumas situações, quando vocês vêm à minha presença, lembra lá de Hebreus 10, 22, se aproximem, se acheguem. E aqui o Senhor está rejeitando estes que se achegam diante dEle. Quando vocês vêm até a minha presença, né, Ele não vai aceitar estes que estão vindo à presença deste Deus. E aí nós concluímos esta parte de Isaías, lá no verso 16, que Ele vai exigir de nós, das nossas vidas. Lavem-se e purifiquem-se. Lavem-se e purifiquem-se. E aí nós vamos lá para o texto lá de Marcos, capítulo 7. Capítulo 7, verso 6 e o verso 7. Que o próprio Senhor Jesus vai nos dar uma orientação de como nós não devemos nos aproximar diante deste Deus. Olha só o texto então do Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versos 6 e verso 7. Jesus respondeu: hipócritas, como Isaías estava certo quando falou a respeito de vocês, ele escreveu assim: Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Então eles honram com os lábios, mas o coração está longe deste Deus. E aí nós vamos buscar aqui do texto que o próprio Senhor Jesus, citando aqui Isaías, um coração que precisa ser sincero, um coração que precisa ser aqui purificado, para estar diante deste Deus. E ele completa: a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem mandamentos de Deus.